A nossa mesa, a primeira mesa de hoje vai ser cenários da mudança climática e o racismo ambiental. Vou enfatizar aqui que cada palestrante tem 15 minutos de fala. E a mediação, o mediador vai ajudar a trabalhar esse tempo, tá bom? Então, vai avisando ali, falta 5, falta 1, para a gente poder manter a ordem da tarde, porque a tarde está bem carregada de palestras. Então, vamos lá. A palestra de hoje vai ter como mediadora a doutora Tânia Inês Longo, graduada em Direito, ex-conselheira do CONSEA, membro do IGENTES, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, da Marcha Mundial das Mulheres e presidenta da Associação Angatu e advogada popular. Vamos ter como palestrante dessa mesa a professora Alessandra Larissa Fonseca, professora da UFSC, doutora em Oceanografia Química e Geológica pela Universidade de São Paulo. Após as falas, as intervenções, as perguntas serão feitas por escrito. Aqui no beirado do palco tem os papeizinhos, então vocês podem pegar o papel e formular as perguntas. As 2 primeiras perguntas que chegarem, a gente vai fazer para a mesa, e as outras perguntas serão respondidas por e-mail, para a gente poder otimizar o tempo e poder contemplar todas as mesas previstas para o dia de hoje. Afinal de contas, é um painel de direitos humanos, nós queremos que todas as falas aconteçam nessa tarde, e, para isso, a participação ela precisa ser mais enxuta. Então, pode fazer a pergunta no papelzinho e encaminhar aqui. Então, 2 perguntas a gente vai encaminhar para a mesa e as outras serão respondidas por e-mail. Certo? Então, Tânia, a palavra está com você. Obrigada. Boa tarde. Olá a cada um, a cada uma. Gostaria de agradecer esse espaço, nesse dia tão importante, agradecer a cada um e a cada uma que construiu esse processo para a gente estar aqui. Gostaria de cumprimentar quem também está nos acompanhando, né, pelas redes, está nos assistindo. A nossa convidada, a querida Ali, eu até me admirei, porque ela tem um currículo extenso, e o currículo dela foi tão rapidinho, né? Porque mas agradecer imensamente a tua disponibilidade, Ali, porque a gente sabe que final de ano é professora, né? Então, sempre tem essa dificuldade, que é muita coisa, e a gente quer dar conta para a gente chegar no final do ano com a sensação que a gente termina o ano não deixando nada para trás, né, Ali? Então, dizer que hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, queria também que a gente pudesse estar falando de, sabe, a gente possa construir daqui para frente, quem sabe uma carta, porque a gente está falando dos humanos, mas os humanos sem a natureza não são nada. Então, queria dizer que a gente queria declarar aqui também, neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, o direito da natureza. E acho que esse é um processo que nós vamos ter que ir trabalhando enquanto humanos, porque a gente tem olhado muito para nós, e muitas vezes nem para nós. E é esse tema muito importante que a Alessandra vai tratar, que a gente vive hoje no planeta. A gente está falando de mudanças climáticas, a gente já está dizendo de emergência climática. Nós vivemos a emergência climática no planeta. E ela atinge as pessoas, atinge os humanos, atinge os não humanos, e atinge os humanos, e essa questão que vai ser tratada também de uma forma muito desigual. E o racismo ambiental, ele só se aprofunda com a questão das catástrofes, da emergência climática. E esse é um tema muito caro para nós, os direitos humanos, porque não tem como falar em direitos humanos também, né, sem falar dos direitos da natureza, mas especialmente, né, dos direitos das pessoas que, ao longo da história, foram alijadas
dos direitos básicos, que é o saneamento, que é a vida, que é direito à moradia, enfim, tudo que a gente já trouxe até aqui. Então, sem mais delongas, vou passar para a nossa querida professora Ali e desejar muito obrigada pela tua participação. Bem, boa tarde. É uma honra estar aqui, agradecer o convite. Adoro estar com Tânia, com essas mulheres de luta que estão proporcionando essa tarde, esse dia, né, muito especial. Uau, olha só, eu nunca vi uma apresentação num espaço tão grande. Mas eu, como professora, eu não consigo ficar sentada, né? Então, eu vou ficar de pé até para apontar alguns pontos. Eu sou de um programa de extensão chamado Ecoando Sustentabilidade. A gente tem muita preocupação em trazer conhecimento científico de base para as nossas conversas, e é isso que eu vou trazer para vocês. É capaz que eu fale vou começar falando sobre mudança climática. Caso vocês já tenham ouvido falar disso, vamos aprofundar aqui, né? E se alguém tiver depois alguma questão, posso trazer um pouquinho mais. Então, eu não sei como é que eu faço para passar, né? Tem um controle? Ah, maravilha. Achei. Olha lá que lindo, hein? Que ficou essa imagem do nosso planeta, a nossa casa, né? A nossa casa-mãe. Podemos chamar de Pachamama, Gaia, e é um pouquinho sobre ela que eu vou falar para vocês. Aqui, ó. Quando eu venho de falar para vocês, esse nosso planeta ele não começou como a gente conhece hoje. Ele vem de um planeta incandescente e ele vem de um planeta onde a nossa civilização chega. Vocês estão vendo que, ao longo dessa história, esse planeta mudou profundamente. E quando foi nessa história do planeta que nós, a espécie humana, podemos chegar aqui? Nós só estamos no planeta porque o planeta teve condições para que a nossa civilização e os nossos antepassados evoluíssem no que hoje nós somos. Hoje nós só estamos neste planeta porque o paraíso foi este planeta. Então, isso a gente precisa ter muita consciência. O planeta era o que nós tínhamos condições de viver como espécie. E o planeta não vai acabar nunca, ele vai continuar evoluindo. A nossa espécie pode ser que vá para o fim. Deixa eu ver como é que muda aqui. Aqui. Então, para mostrar um pouco, a gente está falando muito sobre temperatura, né? O clima, a temperatura. O que nós estamos vendo? Acho que não aperta o botão aqui. Oh. Desde aquela escala onde está o dinossauro, vocês começam a aparecer aqui um homanídeo e até a nossa civilização humana, aqui na escala de cima, vocês estão vendo? E o que a gente tem essa linha embaixo é a variação de temperatura na nossa atmosfera. O que a gente pode ver aqui? Que a nossa atmosfera, quando começa a aparecer o humanídeo, olha onde está a nossa temperatura. Olha essa linha de temperatura. Vocês podem ver que a temperatura do planeta está muito abaixo dessa linha. E foi quando a gente surgiu no planeta. Então, nós somos uma espécie de um planeta fresco, não de um planeta queimando. Mas o que acontece a partir da Revolução Industrial e o que acontece a partir, principalmente, da Segunda Guerra? Olha como aumenta a temperatura. Então, nós temos um aumento da temperatura nunca antes vista na história da nossa espécie. Guardem isso. Vamos lá. Isso daqui é uma imagem de satélite. Quando a gente olha o planeta, é o planeta azul. Essa imagem está mostrando como a nossa atmosfera ela está contaminada por carbono vindo das reservas de petróleo. Como é que surge o petróleo? O petróleo são espécies, seres que viviam no planeta e que, quando morreram, foram soterrados, pressão, temperatura, e milhões de anos, ao longo dessa escala geológica que formou o petróleo, a nossa atmosfera foi ficando numa composição química ok para nós estarmos aqui. E essa composição química é gás carbônico e outros gases de efeito estufa. Quando essa grande pacote de gases que existia na nossa atmosfera foi empacotado aqui no petróleo, e hoje nós estamos eliminando isso porque a base de energia da nossa civilização é queima de petróleo, é queima de carvão, combustível fóssil, mas também das florestas, né? Isso a gente tem que guardar. A gente tem esse cenário, um planeta que ele é um planeta
quente, um planeta com uma contaminação de gás de efeito estufa na sua atmosfera. E aí, isso daqui é um estudo do IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança climática. O que ele está nos mostrando? A gente ouvia muito na academia assim, isso não é uma questão humana, não tem nada a ver com a atividade humana, essa queima de combustível fóssil, essa mudança climática. A gente escuta isso ainda hoje, a gente tem ainda os negacionistas climáticos. Só que esse estudo do IPCC, como é que ele fez esse estudo? A partir de vários dados que o planeta permite nos oferecer a partir de registros geológicos, no gelo, na atmosfera. E tem um traçador que é uma coisa bem interessante. Quando a gente pega o petróleo ele tem um traçador químico. E a gente consegue, então, capturar esse traçador químico e fazer esse mapa. O que esse mapa está mostrando? Vocês estão vendo aqui a linha em azul, são os aerosóis. Por exemplo, quando a gente tem uma queimada e tem muito suspensão, cinzas em suspensão na atmosfera, a tendência é que o Sol não entre com muita força, então tende a resfriar o planeta. É isso que ele está mostrando. Essa linha azul está abaixo de uma linha média que aqui chama de zero. É uma variação de temperatura, tá? Uma variação de temperatura tendo como referência 1850. Quando a gente olha essa parte em verde, são as causas naturais da variação de temperatura. E olha a linha em zero. Quando a gente vê essa parte mais cinza, aí nós estamos falando das causas associadas à queima de combustível fóssil, a queimas de floresta. Então, a gente pode ver que, a partir de 2021, o IPCC deixou claro para nós que a mudança climática ela é antropogênica, ela é gerada pela atividade humana. Qualquer atividade? Não. É um modo capitalista de ser de um sistema que coloca, né, o seu interesse acima do bem-estar e da capacidade limite planetária. Vamos mudar aqui. E essa capacidade limite planetária ela é considerada em vários pontos. Acidificação nos oceanos, balanço de nutrientes. Olha o tanto de fertilizante que a gente usa na agricultura. Então, a gente já passou a capacidade de suporte do planeta associado a isso. O que essa imagem mostra? No centro, quer dizer que está uma zona confortável. A gente ainda está usando os recursos que o planeta nos oferece numa medida boa. Quando a gente começa a vir para essa parte mais laranja e vermelha, quer dizer que a gente passou a capacidade desse planeta em lidar. A gente está transpondo as barreiras de segurança que o planeta nos oferece. Então, aquele planeta que ofereceu o seu paraíso para a nossa espécie surgir, hoje, alguns pontos importantes para a nossa sobrevivência já passaram. Então, de 9 itens que a gente considera como limites planetários, 9 itens, 6 a gente conseguiu passar. Entre eles, a questão da temperatura. A temperatura climática, que é a gente fala da mudança climática associada à temperatura, mas não é só. Então, vamos entrar nesse termo do racismo ambiental. O racismo, então, ambiental, eu gosto muito desse grupo aqui de divulgação científica. Esse termo foi cunhado pelo ativista Benjamin Chaves, em que ele... Ai, desculpe. Ah, sim, tem uma câmera lá. E em que ele coloca o quê? Que a questão o sentir os impactos dessa transposição de barreiras que eu mostrei na imagem anterior, que a gente já chegou a transpor 6, elas têm consequências ambientais. Essas consequências são geradas pelo que a gente chama os 10% mais ricos, que emitem 50% do carbono que gera o problema ambiental que a gente vive hoje em dia. Só que quem sente o problema ambiental não são eles, é a base. Então, os 10% que emitem carbono, que é essa grande base dessa pirâmide, são os mais pobres e são os que mais sentem o impacto. E quando a gente fala nesse racismo ambiental, a gente não está falando só do clima, a gente está falando também de outros elementos que eu vou mostrar aqui para vocês. E, como a Tânia falou, quando a gente fala de emergência climática, a gente não está falando só da questão do clima. A gente está falando da poluição
e a gente está gerando a sexta extinção em massa do planeta. Só que a primeira extinção em massa que está sendo gerada por uma espécie, ou melhor, pelo modo de produção e consumo de uma espécie. O que será que é isso? É esse modo que está gerando essa desigualdade e essa crise planetária. Então, aqui para vocês verem que as consequências do racismo ambiental envolvem N fatores, né? Saúde, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Como é que está meu tempo, Tânia? Oh, meu Deus, me perco aqui um pouco. 10? Tá, ele não está indo para frente. Opa. Deu problema. Você consegue passar para mim a próxima? Ah, pronto. Quando a gente fala em racismo climático, a gente está falando mais ou menos desse cenário, né? Quem passou por Rio Grande do Sul durante aquelas enchentes sentiu muito bem que um lado da estrada, que é o lado mais baixo da estrada em relação ao rio, por exemplo, em Porto Alegre, essas pessoas foram afetadas. Mas um lado da estrada para áreas mais altas não foram afetadas e nem sentiram o impacto que muita gente sentiu. Então, embora, né, o clima extremo atinja a todos, e isso é uma coisa que as pessoas falam, a mudança climática vai atingir todo mundo. Não, atinge de forma muito diferente. E é isso que o racismo ambiental mostra, né? O racismo climático é um recorte desse racismo ambiental gerado a essas ações. E como a gente pode ver aqui, aumento do nível do oceano, eventos extremos, altas temperaturas, a elevação dos gases de efeito estufa, isso daqui só com foco na saúde. Olha quantas doenças e quantas pessoas, hoje milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas no nosso planeta já estão morrendo por consequência da mudança climática. E aqui mostra quais são essas doenças mais comuns associadas a esses impactos. Como, por exemplo, uma questão, a Covid. Nós tivemos um azar, ou era um processo político, né? Era um processo de gestão, que quantas mortes no Brasil foram evitadas, ou não foram evitadas, né, por causa da situação que a gente vivia com aquele desgoverno. Mas a Covid, ela é uma doença associada a essa emergência climática, porque a Covid tem uma relação direta com a destruição da biodiversidade. Quem conhece um pouco da Ana Primavesi, a matriarca da agroecologia, ela fala que a doença só chega quando uma terra ou quando uma planta não está recebendo as condições ideais para a sua vida. Isso acontece com a gente. A doença desenvolve em nós também associada a um ambiente doentio. Por isso a importância da base ambiental para a gente pensar na nossa vida e na nossa saúde frente a esses cenários. Então, quando a gente fala em racismo ambiental, a gente está falando sobre a falta de acesso a recursos básicos. Essa imagem, ela ganhou a mídia mostrando uma comunidade que vive em um sistema ao lado de uma outra. Qual é a grande diferença? A presença de árvores. As árvores, a gente vê, durante uma onda de calor, que ela minimiza a temperatura em que nos encontramos. E foi muito triste, há um mês atrás, a gente ver cidades, por ações de governo, retirando árvores. Aqui não foi diferente. Ou o que a gente vê ali, aquelas pessoas que vivem nesse cenário de saneamento ou habitando as áreas de preservação permanente de margem de rio, são muito mais vulneráveis do que outras pessoas que não estão nesse sistema. A vulnerabilidade a desastres ambientais, então, pessoas com maior vulnerabilidade, isso daqui é também um sintoma desse racismo ambiental. Isso é uma cena no Rio de Janeiro, mas essa semana aconteceu aqui em Itajaí. Em Florianópolis, já tivemos várias cenas dessas, que mostram que um planejamento, uma estratégia de gestão de uso urbano interfere, né, nessa vulnerabilidade frente a esses desastres.
A exposição à poluição, então isso é racismo ambiental também. Quem sentiu as queimadas na região da Amazônia, né, nesse nosso limite aí do agronegócio em cima das florestas, quantas pessoas morreram por problema respiratório associado àquele cenário? Então, é uma forma de exposição a um contaminante, fora as pessoas que trabalham na parte de reciclagem, ainda precisam enfrentar esse tipo de coisa, ou o agronegócio espalhando veneno na sua plantação, do lado de comunidades indígenas, por exemplo, atingindo essas comunidades. E lembrem, né, agrotóxico gera câncer. Um outro cenário, isso daqui é na Braskem, em Maceió, mostrando um cenário de 2018, dos bairros ainda com moradores, em 2023. Braskem está afundando Maceió, né, retirando mineral do subsolo. Esse mineral que foi retirado do subsolo está causando uma diminuição, né, do solo, está afundando esse solo, e as casas estão caindo. E as pessoas tiveram que sair de suas casas. Mas existe toda uma estratégia também associada à especulação imobiliária para que isso aconteça. Então, é um sistema extremamente forjado nesses espaços urbanos em que a Braskem só vai sair lucrando e a população só vai sair perdendo. Então, isso aqui é um cenário na nossa cidade, e aí vamos à questão da negligência institucional. Essa negligência institucional, na verdade, ela perpassa, né? Ela é transversal a todos esses elementos que eu mostrei anteriormente. E quando a gente fala nessa negligência institucional, vamos colocar, por exemplo, Florianópolis. Agora está acontecendo o primeiro encontro de meio ambiente de Florianópolis. O prefeito Topázio abriu a conferência hoje de manhã. Quem é que acompanhou o plano diretor de Florianópolis? Fomos, né? Em todas as audiências. Entregamos para o prefeito notas técnicas. A Prefeitura de Florianópolis tem um estudo desde 2014, indicando o cenário da nossa cidade frente ao aumento do nível do mar. Quanto tempo? Frente ao aumento do nível do mar, aos deslizamentos e excesso de chuva. Quantas vezes a palavra adaptação à mudança climática aparece no plano diretor? Nenhuma. Não existe a palavra mudança climática no plano diretor. E a Prefeitura sabe desse cenário desde 2014. 2 minutos, professora. 2 minutos, por favor. 2? 2 minutinhos. Acabaram de me falar 5. Uma outra questão é em relação ao Rio Grande do Sul. Aquele governador acabou com várias leis ambientais que protegiam os rios, que protegiam as pessoas, e aquele cenário tem associado, então, essa negligência. Então, eu vou correr alucinadamente. Isso daqui é uma coisa que nos revolta, né? Como Mariana, com um acidente que ainda hoje as pessoas estão contaminadas por metais pesados em suas águas, como eles não foram criminalizados por nada. Saem impunes. Isso tem a ver também com essa negligência desse sistema. Isso daqui é o cenário do Brasil. Vocês estão vendo que o Sul, vou focar no Sul, o nosso Sul tem uma grande tendência a ondas de calor, intercaladas por eventos extremos de chuva. Então, a nossa tendência é chover cada vez mais, alagar. Áreas suscetíveis a alagamento, a deslizamento, estão sendo adensadas pelo plano diretor aqui do município, mesmo com a nossa participação. E aí, falando das perdas bilionárias associadas, né, a já essa questão do clima, que afeta vários de nós. Se alguém aqui é da área da agrícola, né, que pequeno agricultor, sabe que tem menos direito a acesso a apoio financeiro do que os grandes agronegócios que estão gerando esse dano. Então, isso a gente precisa também avaliar, se revoltar aqui e pensar em ações. A questão do aumento do nível do mar na nossa cidade, áreas para 1,5 graus, e essa área vermelha aqui, sobre a nosso território, mostrando um aumento médio do nível do mar, sem considerar quando dá ressaca, que vai aumentar ainda mais. Então, vocês veem uma grande parte da nossa cidade, principalmente partes baixas,
afetada pelo aumento do nível do mar. Quem sabe a sua casa esteja aí. A questão das temperaturas, cenários de eventos extremos, a gente está vendo aqui um cenário de aumento dessa temperatura, com os vermelhinhos indicando cada vez temperaturas mais aquecidas. Imagina você um trabalhador que usa agrotóxico, que tem que usar um EPI desse para se proteger. Você ia conseguir trabalhar na lavoura com 40 graus, com um sistema desse? Não vai. E se vocês olharem na embalagem de agrotóxico, acima de 30 graus já é perigoso. 30 graus. Quando é que a gente tem 30 graus naquele cenário do Brasil? Não, o Brasil já está fervendo. A gente não poderia nem estar usando agrotóxicos se a gente fosse ler o rótulo, porque isso é perigoso, né? Mas aí é uma questão de doença. Ou aqui na nossa região, as pessoas que trabalham nas praias, suscetível a essas temperaturas extremas. Incluindo, professora, por gentileza. Sinto que muito. Pena. Cenário de poluição da água que vocês bebem. Então, vou correr aqui. A questão das secas. Tem umas fotos chocantes. A questão da matriz energética, afetada por essa questão do clima. E eu acho que uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês é que isso aqui, ó. Banco Mundial diz que o Brasil é uma potência para energias limpas. Energias limpas. Isso é energia limpa. Olha o impacto que o MAB está aí para nos mostrar, o que é esse impacto que as barragens e essa energia limpa gera. Será que é limpa? Para quem que é limpa, né? Ou esse cenário, isso daqui é um quilombo na região do Ceará. Olha o que é esse cenário desse quilombo. Como é que estão essas pessoas em termos de saúde e de modo de vida e de cultura? Nada limpo. E aí vem o fechamento, que é, sem a base ambiental, nós não temos sociedade, nós não temos economia. Isso daqui é os ODS, vocês devem já ter ouvido falar. Eu coloco esse ponto de interrogação, porque eu discordo totalmente de que nós temos que ter crescimento econômico. Isso daqui, como podemos sair desses problemas? Uma delas é pensar a base da natureza, como a Tânia já colocou. Isso daqui são pontos no mapa global e no mapa nacional, isso daqui é feito pela Fiocruz, de impactos gerados às questões ambientais. Então, estamos falando do mapeamento do racismo ambiental no globo e no Brasil. Se você tem alguma ação ou algum modo de vida que está sendo impactado pela condição do clima, entre nos sites, divulgue, coloque isso para que a gente possa olhar de uma forma sistêmica e ver os danos que a gente está gerando a partir das mudanças do clima. A mobilização, acho isso incrível, vocês são da mobilização social, então é uma importante saída. Mudar este modo, levar saúde. E quando a gente fala do decrescimento econômico, é uma estratégia. Hoje, alguns economistas estão debatendo que há uma possibilidade de sermos uma sociedade sem o crescimento econômico, e sim com o decrescimento. Como eu mostrei para vocês, é tudo muito limitado à mão de alguns, enquanto a grande massa não tem acesso a nada. E eu acho que uma grande questão é que eu gosto dessa manchete, né? Os indígenas estão sendo impactados pelo uso de agrotóxico, mas saiu esse estudo mais recentemente mostrando que o agronegócio só existe porque existe a comunidade indígena, que protege as águas, que protege a biodiversidade, que são referências. Por que a gente não está conseguindo passar essa informação? A gente está deixando de ocupar espaços de decisão, conselhos, de forma incrível. Vamos ver quem está nos conselhos. Ontem eu tive uma reunião no CONDEMA, Conselho de Meio Ambiente, a Fiesc está lá, a OAB está lá, o agronegócio está lá, a indústria, essa indústria da construção civil está lá, e quem está dos movimentos sociais? Quem está dos ambientalistas? Não estão. É um órgão de poder. Nós temos que ocupar esses órgãos de poder. E aí, para fechar, uma frase do bem viver. Nós temos caminhos. O bem viver é um caminho, está sendo passado, distribuído para o mundo. Vocês fazem esse bem viver. Nós somos uma sociedade de bem viver. Né? E a questão do decrescimento econômico. Então, deixo essa mensagem. Desculpe ter passado 5 minutos. Eu é que peço desculpas. Não tivemos nenhuma inscrição de perguntas.